ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Vai sair na live. Renova-me, Senhor Jesus. Ele tá naquela outra, ele fica lá, tiraram a mesa dele e levou pra aquela. Teu coração. Tá dando a hora dele, tá? Ele sobe. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque Aquela vez que a assassina, o louvo a Deus mata aquela vez que a assassina, ela dá quase 5 centímetros de comprimento, quase 50 milímetros. Olha também aquela fita. necessita mais de ti. Um cientista fez o teste. Necessita mais de ti. A dor em si, ele escolheu 4 mil. E o brasileiro chegou na Necessita mais de Já pensou? Abaixa umas 5, 6 picadas e termina matando uma pessoa. Não, mas Deus vai. Não, mas a ideia está controlada, isso daí já é 2013. eram 100 ovelhas junto a sua aprisco. Eram 100 ovelhas que a amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava Não, vergonha de quê? faltava uma, a triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a busca-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio. Curou suas feridas, colocou em seus ombros e ao rédeo voltou. Essa mesma história torna a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado curou tuas feridas e te dá perdão. E as 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a busca-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio. Curou suas feridas, colocou em seus ombros e ao rédeo voltou. Essa mesma história torna a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado curou tuas feridas e te dá perdão. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de
tá bom. Tu tá bem aí? distância. Tá de boa então, não se preocupa não. Eu vou aqui acompanhar, eu vou ver se você vai me dar uma recomendação, eu vou fazer um comentário com você. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Procura aí, né? Eu tô sem texto, né? Eu também. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus Eu não tô está. com nada. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua. Meus amigos. Salve pro povo aí, já tá online. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui, irmãos, para trazermos um alimento espiritual, para que o Senhor possa nos ensinarmos mais um pouco, dia após dia, né? Estaremos aqui nessas lives, para que o Senhor venha trazendo a sua sabedoria, nos ensinando a cada um de nós, para que nós possamos continuarmos nos fortalecendo na sua presença, nos firmando diante do seu caminho, para que nós possamos conseguir vencer as tribulações, as tentações, as investidas do inimigo, né? Seja espiritual, seja carnal, para que nós possamos entendermos o que nós possamos fazer para nós nos defendermos, na verdade, né, de tudo quanto existe de ruim para nossas vidas, para nos tirar da presença de Cristo. E estamos cada dia mais aqui, irmãos, aprendendo muito mesmo com Deus, porque Ele é maravilhoso e Ele não é um Deus que dá pouco a ninguém. Então a sua sabedoria, Ele quer que nós aprendamos cada vez mais e mais. E com isso a gente vai enriquecendo. E não deixem de assistir, de ouvir, porque num sermão, numa pregação, que tem 2 ou 3 palavras, às vezes, que nós precisamos ouvir para que possa mudar algo nas nossas vidas. Em nome de Jesus, daqui a pouco o irmão, o pastor Roberto, fará a leitura e o Espírito Santo trará a revelação através da sua pessoa. Estou aqui hoje, aqui também, mais uma vez, dando esse apoio em alguns comentários, onde for necessário, onde for preciso. E se for da vontade do Espírito Santo de Deus, se Ele quiser dar algo para que eu possa também falar, que Ele possa me usar, estou aqui à disposição do Todo-Poderoso. Que os irmãos fiquem atentos, não deixe que nada tire a atenção de vocês, e estejam sempre ouvindo e observando
a palavra do Senhor. Convidam aqueles que ainda não aceitaram a Cristo, que ainda não estão na presença de Deus, convidam os seus filhos para participar neste momento, um momento de muita alegria, de muito louvor, que é ver e ouvir a palavra de Deus. Amém? Amém? Está aí a leitura, né? Boa tarde, meus irmãos. Shalom Adonai. Quero aqui agradecer a presença que está conosco, né? A irmã Sandra. O irmão José Roberto está aqui também presente. Deixa eu olhar mais quem está conosco. A irmã Marivânia Sabino, acho que está em João Pessoa. Deus abençoe, minha irmã. E a irmã Aurinete Chuca. Amém. Todos vocês. Amém. Um abraço, Auri, é minha esposa. Deus te abençoe, minha filha. Que Deus continue abençoando vocês todos, dando sabedoria, discernimento, de revelação da palavra, que é muito importante. É mais importante do que tudo nesses últimos tempos que está acontecendo essas coisas. Depois vamos preparar, Roberto, uma mensagem sobre o que está acontecendo nesses tempos. Que está lá, eu vou deixar já o texto bíblico, se vocês quiserem estudar e meditar, vocês vão entender o que está acontecendo nesses tempos. Toda essa pandemia, toda essa crise, todas essas pestes, todas essas doenças, vocês vão entender lá em Romanos, né, o capítulo 1, do 14, dá uma andadinha para frente até o final. Amém? Então, do 14 não, do 18. Romanos, capítulo 1, do versículo 18 até o final, até o 32. Então, vocês leiam, meditem e vocês vão entender, né, o que está acontecendo nos tempos de hoje. Fala de Deus derramando a sua ira sobre as nações. E lá vai estar dizendo o porquê que Deus está derramando a sua ira. Lá vai estar especificado, ponto por ponto, cada motivo lá. Amém? Então vocês fiquem para meditar. Não para hoje. Para hoje o texto está no Evangelho escrito por João, né? O apóstolo mais chegado, aproximado de Cristo, que está no capítulo 21. O irmão Roberto vai fazendo a leitura aí, ou quer que eu faça? Não, você faz. Eu vou faço a oração e você leva ela. Amém? Então o irmão Roberto vai fazer... Até o 3, né? Você vai lendo aí... Até o 3? É. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Fazer a oração logo aqui, né? Não é que eu tô sem nada. Então, João capítulo 21, o Evangelho de João capítulo 21, versículo do 1 ao 3. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberiades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Versos 3. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. Tocando na leitura, né? Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Tocando na leitura. Versos 4. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Essa é forte. Versos 21. E disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. João 21, verso 6. E ele lhe disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. 21, 7. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor.
E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Vai até aqui. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Se vai até aí, né? É. Amém, meus irmãos? O irmão Roberto leu o evangelho escrito por João, né? Um discípulo amado por Deus, como está no texto aqui, por Jesus Cristo. Quando diz amado, não é que Jesus ame um mais que o outro, é porque ele era mais chegado, mais atrevido para chegar mais perto de Jesus. Tem pessoas que têm, como é que diz, uma facilidade maior de chegar mais, de conquistar, de simpatia, que a gente chama hoje. E João com Jesus, ele adquiria esse negócio, ele tentava se aproximar da melhor forma possível, em todos os instantes, de estar perto de Jesus. É por isso que usa esse termo amado, mas não é que ele seja mais amado que os outros de Jesus Cristo. Porque se fosse assim, ele teria sido o escolhido para ser a pedra de fundamento, e não o Pedro. Para apacentar as ovelhas de Cristo, e não o Pedro. Então, para você entender que não tem ninguém que Jesus ou que Deus ame mais ou menos. Né? É só um termozinho usado, como quem diz assim, a mim e a você, olha, seja mais ousado em querer mais intimidade com Deus. É só isso. Deixando a gente aqui, trazendo a gente, é um incentivo para ser mais ousado, a ter mais intimidade, a se aproximar mais de Deus. Amém? Pode fazer sua oração. Pronto. E o texto que o irmão Roberto leu, como eu já disse, é o capítulo 21 do Evangelho de João, que vai do versículo 1 ao versículo 7. E que coisa interessante, o 7. Eu tenho uma fascinação na leitura bíblica quando eu vejo 7, 70, todo número relacionado a 7. Porque eu vejo a eternidade e a perfeição de Deus. É verdade. Então, mais uma vez, nós queremos agradecer em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui pela leitura lida, e pedindo ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus, que venha trazer a revelação desta palavra, para que todos nós venhamos a ser edificados pela sua palavra. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém? Bem, meus irmãos, nós estamos aqui diante de um texto, né? E como a gente sempre faz, a gente não tem nenhum texto, né, que seja planejado, que seja trabalhado para trazer uma mensagem. A gente não tem nada de nós aqui trazido para poder levar para vocês. O texto vem na hora, é tanto que a gente fica aqui buscando, comentando, até Deus tocar o coração e dizer assim, eu quero essa mensagem, eu quero essa palavra. Não é verdade? É verdade. Então, a gente não tem esboço. Não tem esboço. Tudo que você ouvir daqui, vem direto. Não tem nada requentado aqui. Não tem nada no micro-ondas. Já vem tudo prontinho, já vem direto do céu, é feito na hora as coisas aqui. Então, o texto diz o seguinte. Vou refazer a leitura para ir recebendo a revelação. Uma releitura. O Roberto já fez a leitura, eu vou relendo para que, diante do texto lido, venha a revelação e a gente saiba o que Deus quer falar para mim e para você. Diz o seguinte. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Nesse primeiro versículo, nós vemos uma palavra importante, diz assim, depois disso manifestou-se Jesus outra vez. Nós vemos aqui que não é a primeira, a segunda, nem a terceira, até porque aqui Jesus já estava morto e ressuscitado. É por isso que depois disso, o que é que depois disso? O que é que esse termo quer dizer? Quer dizer o seguinte, que Jesus já estava crucificado e já tinha sido ressuscitado. E diz que os discípulos estavam junto ao mar de Tiberíades, isto é, estavam onde tudo começou. É bonito. É tremendo aí. Chegou, me emocionei quando eu vi aqui, quando eu disse assim, onde tudo começou, eles estão aqui. Isto é, há momentos em nossas vidas em que acontecem coisas que nos decepcionam. E essas decepções, seja conosco mesmo, seja com um terceiro, uma terceira pessoa, seja algum objeto, um objetivo, algum plano que nós estamos fazendo e de repente está tudo errado.
seja por algum erro, alguma falha, em que nós estamos fazendo e de repente vai tudo à lama. E diante dessa situação, nós paramos e queremos voltar atrás. A irmã Elman Carla aqui presente, Deus abençoe. E nessa primeira leitura, nós vemos aqui que os discípulos de Jesus Cristo, olha só, não somos nós hoje, são pessoas que andavam lado a lado com Jesus, vendo tudo acontecer, milagres e maravilhas, que comiam com Jesus. Eu não estou falando espiritualmente igual a nós hoje, estou falando como eu e Roberto estamos aqui, igualmente. Que estavam lado a lado, sentavam à mesa com Jesus Cristo. Que adentraram no barco quantas vezes para passar de um mar para o outro. Que quantas vezes viram Jesus expulsar demônios, multiplicar pães, peixes. Que viram Jesus curar a sogra de Pedro, a filha de Jairo. Que viram Jesus transformar água em vinho, ressuscitar o filho da viúva de Naim. Que viram Jesus ressuscitar Lázaro com 4 dias. Você veja que eles viram coisas com seus olhos nus. Viram acalmar mar, tempestade. Imagina, a gente lê a palavra de Deus e acredita nisso. Imagine você vendo e vivenciando isso. É algo inexplicável e imensurável. Você não tem palavras para poder falar disso com especificidade. Olha, que palavra difícil. Você não tem palavra. Eu não tenho palavra para falar isso com mais clareza. Porque eu estar com Jesus e ver tudo isso acontecendo é muito diferente do que eu estar lendo aqui e acreditar. E eles viram tudo isso. Mas o que acontece? Eles se decepcionaram com Jesus Cristo. Se decepcionaram tanto que eles, depois de tudo isso aconteceu, Jesus morreu, ressuscitou, eles olharam um para o outro e disseram: eu vou voltar a pescar. Isto é, vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Porque em tudo que eu acreditava, agora não acredito. Tudo que foi criado, formado em minha mente, na minha fé, foi de algo abaixo. A pessoa que eu cria, que eu pensava que era perfeito, que eu pensava que nós íamos aqui lutar, tomar aqui o poder dos romanos. A pessoa que eu pensava que ia trazer um exército, que já tem um exército formado, uma tática de guerra, uma estratégia de guerra. Que tinha alguém lá dentro do exército romano em nosso favor, como espião, para nos passar informações, e a gente ia dar um golpe aqui, ia tomar tudo, ia tomar o poder, ia começar a humilhá-los, oprimi-los, açoitá-los, assim como eles fazem com a gente. E de repente essas pessoas que viram tudo isso, todos esses planos que ele tinha em mente, todo esse pensamento sobre o projeto de Jesus de dominar o mundo, eles verem cair de algo abaixo. Irmão Romildo Pereira, um abraço e um beijo, meu irmão. Gosto muito de você, viu, Romildo? E eles viram tudo isso e de algo abaixo. É como se você, meu irmão, estivesse na sua caminhada com Cristo, na sua caminhada cristã, e de repente um irmão da igreja, de repente o seu pastor, o seu padre, o seu bispo, o seu apóstolo, o seu líder, ou de repente alguém da sua família, de casa mesmo, seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, seu irmão, lhe fizesse um ato, fizesse alguma coisa que lhe entristecesse tão profundo que você, através dessa coisa, perdesse a fé no poder de Deus em Cristo Jesus. Perdesse a fé e a esperança nas promessas que ele tinha feito. Você daí, através desse ato dessa pessoa, dessa palavra dessa pessoa, lhe fez desabar a sua fé, desmoronar o seu projeto, desacreditar de tudo que Jesus disse e nos diz hoje. E você de repente olhar para você e dizer assim: olha, como é que fulano faz isso? Como é que fulano pensa isso? Como é que fulano me envergonha disso? E você começa a dizer: ah, Cristo não tem poder, essa palavra não tem poder, isso não existe. E começar a desacreditar. Porque se tivesse poder, não faria isso.
Porque se a palavra de Deus fosse verdade, ele não faria isso, ou ela não faria isso. Minha casa não estaria assim, eu não estaria assim. No nosso decorrer da caminhada, Deus tem dado muita palavra, meu irmão Roberto, nesse sentido. E eu acredito que muitas pessoas aqui, eles aprenderam o evangelho deturpado, ou então não se firmaram numa fé convicta. De que todos os seres humanos são imperfeitos, falhos. E que até Jesus Cristo, perfeito e infalível, ele decepcionou. Aqui está uma das provas vivas da decepção. Eles esperavam Jesus Cristo quando Jesus Cristo disse assim: o meu reino. Todos eles pensavam, vamos dominar Roma. Porque Roma naquele tempo oprimia, perseguia, explorava. Segundo alguns estudos, os impostos dos romanos sobre aquelas sociedades lá dominadas por eles chegavam até a 60%, 70%. Imagina você trabalhar e seu dinheiro, do seu suor, ser 70%, 80% dado ao governo. É uma forma de viver miseravelmente, ou uma escravidão legalizada. Bem parecido com o que a gente vive hoje, mas não é igual, era pior. Porque hoje o que a gente ganha, a gente dá 30% ao governo. Mas naquele tempo, segundo alguns estudiosos, era de 70% a 80%. Veja que era terrível. E quando o pessoal estava oprimido, passando muita necessidade, humilhação, fome. Então eles esperavam, quando chegou aquele Salvador da Pátria, chamado Jesus Cristo, eles disseram, agora a coisa muda. E eles começaram muito a se aliar a Jesus, inclusive o Pedro, confiando na força de um exército. E quando Jesus dominar o reino romano, eles adquiriram lá um posto, um cargo, uma função. Ministro da Justiça, ministro da Economia, ministro das Relações Interiores. E eles começaram a galgar, a seguir Jesus com o intuito de tomar o poder de Roma nesta terra e ter um cargo lá nesta terra. É aí onde está o engano e as decepções que nós temos. É verdade. Porque muitas vezes você está indo para a igreja, meu irmão, em busca disso aí. E você está sendo decepcionado, não por Cristo, mas por você mesmo. Porque você está buscando Cristo, está buscando uma direção de Deus, aproximar de Deus, não por amor, mas você está buscando por interesse. E você veja quando Cristo, nós temos nos textos anteriores, quando Cristo diz assim, olha, em reunião com seus discípulos, ou com seus ministros hoje, diz assim, olha, daqui a 3 dias, ou daqui a alguns dias, eu serei entregue aos homens, eles me prenderão, e eu serei crucificado. E aí é um choque, porque aí vai cair numa ficha que eles não querem, e dizem assim, não Senhor, segundo Pedro diz assim, não Senhor, aqui a gente faz um exército e a gente domina. E Jesus Cristo diz, para trás de mim, Satanás. Não falou com Pedro, não chamou ele de Satanás, mas quem usava Pedro? E olha que tudo isso, quando ele está dizendo, eu sou o pão da vida, vai acontecer isso, tal, Pedro disse assim, olha, que homem é esse? E ele continuou dizendo, olha, vai acontecer isso. E vocês acham que eu sou quem? Quando ele começa a relatar do pão da vida, da água, da luz, do caminho, quem ele é, quando ele começa a falar do caráter dele, da essência dele, do propósito dele, vem o Espírito Santo de Deus na mesma conversa e diz assim, usa Pedro para dizer assim, olha, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus Cristo disse, olha, não foi tu que falaste, mas o Espírito que está em ti revelou, o Espírito de Deus. E no mesmo instante, no decorrer da conversa, quando ele começa a trazer o reino da terra, diferente do reino do céu, que Pedro diz assim, não Senhor, esse plano aí já está errado, essa conversa agora distorceu daí para cá. Porque o certo é a gente conquistar aqui na terra. Cissa Lima, né, a irmã? A irmã do irmão Roberto aqui, está lá onde? Ela está em Pedregulho, São Paulo. Lá em São Paulo, minha irmã, Deus continue te abençoando, tu e teu esposo Gideon, né? Gideon, em nome do Senhor Jesus. Então, quando Pedro diz assim, não... Deus abençoe, Cissa, imagina. Quando Pedro diz assim, não Senhor, olha, o projeto é aqui na terra, o que a gente está seguindo o Senhor, para a gente adquirir posição aqui na terra. Para com essa bobagem.
E aí foi onde Jesus decepcionou. Por quê? Porque mesmo Jesus dizendo tudo isso a Pedro e aos seus discípulos, eles seguiam Jesus com o coração dúbio. Ora eles criam que Jesus vinha com um projeto dos céus e ora eles criam que o projeto era na terra mesmo. Muitas vezes Deus está dizendo, olha, Deus está dizendo a mim e a você que alguns de nós estamos indo à igreja, estamos buscando a Deus até em casa mesmo hoje, que não estamos indo à igreja, porque uma filha está perdida, porque um filho está perdido, porque uma esposa está perdido, porque uma esposa está perdida, porque está enfermo, porque está passando necessidade. Mas Deus está dizendo para mim e para você hoje, se você está com esse intuito buscando Deus, eu lamento dizer que Deus vai te decepcionar. Deus vai te decepcionar sim, porque Deus quer que você siga Ele por amor. Quando você começar a buscar Deus por amor, buscando igual a João, intimidade com Ele, aproximação com Ele, as demais coisas vos serão acrescentadas. O milagre não é obrigação de Deus, é consequência de nossa busca. É como nós buscamos a Deus. Esse primeiro ato da leitura está dizendo isso. Esse primeiro versículo, quando diz assim, depois disso, depois de tudo aconteceu com Jesus Cristo, que Ele ressuscitou. O milagre é a bênção, consequência da obediência. Justamente, aí está dizendo, manifestou-se outra vez. Olha, Deus está dizendo a mim e a você, irmão Roberto, e a quem está assistindo. Está dizendo, olha, depois que você buscou Ele da forma equivocada, agora é a forma de buscar a maneira certa, porque Ele vai se manifestar de uma outra forma para você, mais uma vez. É tanto que os discípulos estavam com Ele durante todo o tempo, caminharam com Ele 3 anos, eles viram a morte do Senhor Jesus Cristo, o sofrimento de Cristo, o que Cristo sofreu, o tanto que Cristo ensinou a todos os discípulos, para que eles dessem seguimento à obra dele, para que todos nós viéssemos a saber e a viver a palavra de Cristo. O que é que acontece após a morte de Cristo? Os discípulos ali se separam e não dão continuidade à obra. E quando Cristo é ressurreto, ele vai até os discípulos e os discípulos não o reconheceram. E tem mais, viu? Andaram 3 anos e meio em 3 dias. Eita! Em 3 dias eles não reconheceram Jesus Cristo. Ficaram 3 anos com Cristo. E esqueceu em quanto tempo? Em 3 dias. Em 3 dias os discípulos esqueceram Será Jesus. O dízimo? 10%. Isso, irmão, que nós estamos vendo aí. Olha, nós estamos passando uma situação nesse momento, uma situação que nesse momento as pessoas não estão se congregando juntos, né? Que é ensinado hoje as pessoas, todo mundo congregando junto, nós estamos congregando juntos para nos fortalecermos na fé e tudo mais. Mas o que acontece, irmãos? E na volta? Quem está reconhecendo? É isso que nós temos que ter cuidado. É interessante demais, durante 3 anos, as pessoas andaram com ele, os discípulos, ele treinando, capacitando, vendo os milagres, ouvindo a voz de Cristo. Quem é que dentro da sua casa, de longe, quando um pai ou uma mãe diz assim, Francisco, João, quem é que não conhece a voz do seu pai ou da sua mãe quando não chama? Até a criança que não sabe nada. Até a criança, o recém-nascido, ele conhece a voz do pai e da mãe. E estes homens, eles estavam com Cristo durante 3 anos. Verdade. E Cristo morre, ressuscita, e quando fala com eles... 3 dias depois. 3 dias depois, que ele diz aqui, Jesus se apresentou, no versos 4, né, capítulo 21, versículo 4, e sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Eita. Isso é tremendo, irmãos. Eu faço igual ao meu irmão Zezé, é peso. Pode dar continuidade aí, irmão. Bem, meus irmãos. Então, na linha que o Roberto está falando mesmo, que nós estamos falando. Né? Está tudo conectado. É exatamente isso. Então, Jesus está dizendo a mim e a você hoje, por que é que esses discípulos não reconheceram Jesus, não reconheceram a voz de Jesus? Você tem colega na sua casa, ou na sua igreja, ou no seu trabalho, que você convive com ele um minutinho lá no trabalho,
ou só no culto, ou só na missa, ou seja onde for. Você passa 1 horinha, 2 horinhas. Mas se você estiver em casa, ele estiver falando na calçada, você diz, isso é a voz de fulano, isso é a voz de cicrano. Imagine você andar 3 anos e meio com aquela pessoa, comendo, dormindo, vendo milagres acontecendo, sofrendo algumas angústias junto, perseguições, e você em 3 dias não reconhecer. Sabe o que quer dizer isso? Que eles estavam andando com Jesus, mas o coração estava voltado para outro lugar. Deus está dizendo a mim e a você hoje, andemos com Jesus com o coração fitado nele, com o coração direcionado a ele. O que quer dizer coração direcionado? Sem interesses. Andemos com Jesus por amor, busquemos Jesus por amor. Deus está dando uma lição em mim e a você hoje. Pare de ser ambicioso. Isso é para mim e para você, nem primeiro para mim que eu sou o pregador. Depois é que vai para vocês se quiserem, mas eu recebo. Deus está dizendo a mim e a você hoje. Eu recebo. Está dizendo a mim, para de me buscar por algum interesse, porque tua filha está perdida. Atrás que eu vá e busque ela. Porque teu filho está perdido, que eu vá lá e busque ela. Por causa do teu esposo está perdido, que eu vou lá e busque ele. Por causa da tua esposa está perdida, que eu vou lá e busque ela. Por causa de uma situação financeira, que eu vou lá e abro uma porta de emprego. Por causa que você não tem casa para morar, que eu vou lá e te dou uma casa para morar. Para com isso. Deus está te chamando a mim e a você hoje, puxando a orelha para dizer, sabe o quê? Me busca por amor, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Se Deus é dono de tudo, o que é que tu está temendo? Ou por que tu está buscando Deus com segundas intenções? Se tu diz que Ele é teu pai, tu não vai herdar isso não? Para de estar sufocando Deus, dizendo eu quero, eu preciso, isso e aquilo. Para, busca Deus por amor. Eu também, Deus está dizendo a mim e a você hoje. Acredite quando você está lendo a palavra de Deus, acredite quando ele diz que um santo santifica a casa inteira. Então, através das tuas orações, Deus vai fazer um mover na vida de cada um deles. Abaixa depositar a tua fé, né? E crer. No versículo 2 nós vemos assim, estavam juntos. O irmão Roberto leu, eu estou relendo, para que, através da minha releitura, em mim venha a revelação. Um dele eu acredito que já veio, que ele leu. Então tem assim, estavam juntos Simão, o Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, por sinal irmão de Filipe, e os filhos de Zebedeu, e outros 2, isto é, estavam os 12. No verso 3 diz assim, o versículo 3, versículo 3 diz o seguinte, disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. E disseram-lhes, ou então disseram eles, disse-lhe eles, isto é, os demais colegas. Ele disse aos colegas deles, olha pessoal, eu me enganei com Jesus Cristo. Eu me enganei com esse cara porque esse cara me falou que era uma coisa, eu esperei, mas foi outra coisa. Eu pensei que ele está na nossa frente aqui, para a gente estar na batalha tomando esse povo aqui que acaba com a gente. Ele aqui, ó, não era ninguém, era igual a nós. Morreu, tá lá. E o pior, um bandido, morreu igual um bandido. Então, vamos fazer o seguinte, para a gente não se acabar mais que nós já estamos, vamos voltar a fazer o que fazíamos, para sobreviver. Seguir a vida normal. É. Então, o verso 4 diz assim, o verso 3 diz assim, e disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, os colegas, os outros 11, responderam a Pedro, também nós vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco. Naquela noite, nada apanharam. Nós vemos aqui, Roberto, duas situações terríveis. Duas situações que você deve se ligar na sua vida. Se liga, viu? As coisas não são bem assim como você está imaginando, nem como eu estou imaginando. Como eu já apanhei muito, eu já estou bem esperto com isso. Mas você, se não apanhou muito na vida, fique esperto. Olha só o que diz o texto. Disse-lhe Simão Pedro. Quem falou primeiro? Pedro. Quem era Pedro? O mais atrevido de todos. Um dos que Jesus dizia assim, eu vou ali orar, vem tu. Pedro, João e Tiago. Eram os mais próximos, Pedro, João e Tiago. Sempre quando tinha alguma coisa a revelar, mais íntima, mais próxima, os 3 eram que iam. Os outros 9 ficavam lá mais separados.
Não que não amasse mais, mas porque aqueles, Jesus conhecia o coração deles como conhece o meu e o teu. Sabia a intenção de cada um, a coragem, a astúcia. É tanto que o Pedro dizia o quê? Senhor, é tu que vem em alto mar? Deixa eu ir também. Mesmo que ele temesse na hora da caminhada e se afogasse, mas ele se atrevia. Era o Pedro, quando o exército vinha, ele disse, não interessa não, eu vou aqui, é para a lâmina mesmo. E cortou a orelha do soldado. Era Pedro que dizia assim, olha, Senhor, se tu quiser, a gente faz aqui lugares para tu morar, para que não acontecesse contigo. Era o Pedro. Era o Pedro que dizia assim, eu dou minha vida por ti. Atrevido, cara. Deus está procurando pessoas assim. Atrevidas. Pessoas dispostas, não a segurar sua palavra, mas a externar a vontade que você tem para conquistar o reino de Deus. O irmão Michel lá em São Paulo, um abraço e um beijo, meu irmão. Deus continue te abençoando no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, irmão Michel. E olha só, o que eu estou dizendo, que eu já apanhei muito e já passei por isso e estou mais escaldado. E se você não apanhou, se liga no que eu vou dizer agora nesse verso. Pedro, esse cara mais íntimo de Jesus, mais atrevido, o qual Jesus disse, apacenta minhas ovelhas. Olha quem era Pedro, não era um qualquer não. Mas esse cara disse o quê? Eu vou voltar a fazer o que era antes. Sabe em outras palavras o que ele está dizendo? Eu desacreditei desse cara. E eu vou voltar à minha vida normal. E os outros disseram o quê? Nós também vamos. O que é que eu quero dizer com essa leitura? Você cuidado com as pessoas que você tem botado credibilidade. Que essas pessoas em algum momento da sua caminhada, elas podem não adquirir o que elas estavam desejando. Elas podem ter sido decepcionadas na caminhada cristã, como eu já disse, seja pelo seu líder, seja pelo próprio Jesus esperando um milagre, uma bênção e não acontece. Seja por algum grupinho da igreja, seja por alguém da sua casa, e eles começam a desacreditar de Jesus Cristo, desacreditar da palavra de Deus, desacreditar de sua fé, apostatar em buscar num lugar e no outro, voltar a fazer o que fazia antes. Aí sabe o que essa pessoa vai te dizer? Que tu confia tanto nela, que está ao teu lado, vai dizer o seguinte, olha mulher, ou olha amigo, eu vou voltar para a minha vida normal. Esse negócio de ser crente, ser cristão, é uma coisa enganosa. Veja as decepções. Olha se eu consegui isso, se eu consegui aquilo. Olha se era o que ele falou, o que não falou. Olha se cumpriu alguma coisa. Olha se mudou alguma coisa na minha vida. Nós estamos pior do que estava. Pelo menos eu estou pior do que estava. Eu vou voltar a fazer o que era antes. E se você não tiver os pés no chão e o coração em Deus, sabe o que você vai dizer? O que os outros disseram. O que foi que os outros disseram? Nós vamos também. Nós vamos também. Você vai dizer a mesma coisa. Realmente, mulher. Esse negócio de ser crente, da palavra de Deus, que tem poder, esse negócio de ter morada no céu, que tem salvação, que tem inferno, tem condenação, nada, isso não existe não. Eu vou voltar também a viver a minha vida normal, voltar a fazer o que eu fazia antes, a curtir o que curtia antes, a ir para onde eu ia antes. Cuidado. Cuidado em quem você tem se inspirado e tomado como espelho. A única pessoa que você deve se inspirar e tomar como espelho é quem, Roberto? Jesus Cristo. Jesus Cristo. É quem, Roberto? Diga para eles ouvir. Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, meu irmão. Jesus Cristo. Se eu te Há duas decepcionar... vozes, existem duas vozes. Existem somente duas vozes. Fica a teu critério, qual delas tu queres dar ouvido. Verdade. Né? Verdade. Então, meu irmão, muitas vezes eu, como seu líder, posso te decepcionar, ter te decepcionado e vou te decepcionar muitas vezes. Ou teu pastor, ou teu esposo, ou tua esposa, ou teu filho, ou tua filha, ou teu irmão, ou teus pais mesmo. Mas eu quero te dizer, eles se decepcionam não é porque eles querem ou porque eles falharam. É porque você criou neles uma imagem que você queria. Você projetou neles um projeto que era seu. E quando as coisas não são como você imagina, você acha que as pessoas lhe decepcionaram. Mas na verdade, você que decepcionou a si mesmo. Eu costumo dizer, irmão Roberto, que quando eu vivia na bebida, no cigarro, e eu estava verdadeiramente na dependência mesmo, que eu me tornei um alcoólatra muito... fiquei numa situação de êxtase, uma coisa que eu não tinha mais domínio sobre mim mesmo e nem sobre a bebida, porque quem me dominava agora era a bebida. E através da bebida a gente passa a ter o domínio do que? O inimigo mesmo, o inimigo espiritual. Ele toma a posse da coordenação motora do ser humano e ele toma de conta da gente. E aquela bebida, ela ficou desta forma na minha vida, entendeu? Não tem como, a gente tem que
como você estava dizendo agora, como é em relação à palavra, oh, Jesus, que no caso, eu sei que a questão, eu não tinha mais domínio sobre mim mesmo, aquilo ali foi tomando de conta da minha vida e a situação foi ficando difícil. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Ele me trouxe. O que é que acontece quando a gente chega a esse ponto que você começa a entrar nessas coisas, nos vícios, nas drogas? Aí as pessoas dentro de casa, você se torna uma pessoa insuportável. Não é culpa de ninguém, né? O problema está em nós. O irmão Roberto estava falando aqui, eu vou voltar uma parte aqui de Pedro, quando Pedro andou sobre as águas, naquele momento. Então, quando ele viu aquela situação de Jesus Cristo, que ele começou a andar diante de Cristo, sobre as águas, ali Pedro está nos dando uma lição de fé, e Jesus Cristo está nos dando uma grande lição sobre esta situação também, Roberto. Porque Pedro está mostrando que a nossa caminhada é através da fé diante de Cristo. E que nós vamos andando. É uma hora que nós estamos com uma fé bem lá em cima. Mas nós temos fraquezas na nossa vida. Porque não existe o super crente. Uma pessoa que ele vai viver diretamente, sempre naquele mesmo nível. É claro que nós temos que sempre estarmos procurando esse nível, ele ser tipo uma escadaria. Nós temos que estar subindo de degrau em degrau, degrau em degrau, para que a gente possa ir se fortalecendo cada vez mais. Mas isso não significa que ao longo do tempo não podemos deslizar. Mas Jesus Cristo estava lá esperando Pedro, sabendo que Pedro ia andar até aquela distância, e ao mesmo tempo ele ia descer. Isso foi um deslize de Pedro, assim como vem acontecer um deslize na vida de cada um de nós. Mas Jesus Cristo, veja que estava diante de Pedro, assim como ele nunca sai diante de nenhum de nós. Ele estava dizendo, eu estou aqui, eu não vou deixar você se afogar diante das coisas que o mundo te oferece, aquilo que você teme. Ele jamais vai deixar nós nos afogarmos diante de todas essas coisas, essas adversidades, de tudo isso que vem no nosso dia a dia. Ele está ali para nos socorrer. Apenas a gente reconhecer e não continuar praticando. Amém? Passa para o irmão Roberto. Amém. O irmão Renato Ferreira, né, está assistindo a gente. Um abraço e um beijo, Renatão. Deus continue te abençoando. Bem, meus irmãos, então continuando a leitura. Então, o que eu estava explanando aqui é você cuidado com quem você está se espelhando. Se espelha apenas em Jesus Cristo. Confia nele. E tem mais, confia nele esperando espiritualmente. Porque o que acontecer materialmente será mera coincidência ou mera consequência. Não vá buscar a Deus, nunca busque a Deus com segundas intenções. Vá com o coração puro. Os meninos aqui, os apóstolos, os discípulos de Jesus, como já explanei aqui, eles andavam com Cristo com intenções aqui na terra. Olha só, Deus nunca lhe prometeu e nem nunca vai lhe prometer que a sua vida é eterna aqui. Ele nunca disse a você a seguinte, olha, você nunca vai morrer não, nem nunca vai adoecer não. Se alguém prega isso, estão pregando um evangelho deturpado. Até porque o evangelho deveria ser prego para a gente se preparar para a morte, porque a morte é a conclusão do plano de Deus na tua vida e na minha vida. Se assim não fosse, Jesus Cristo estaria vivo sem ter sido ressuscitado, ou melhor, sem ter sido crucificado. Porque a morte é a consumação do plano de Deus. Jesus Cristo comprovou isso na sua morte, dizendo a nós mesmos, olha, se contente que o fim de todos é a morte e o início do plano de Deus, a concretização. Para a vida eterna, né? Então, se você quer viver eternamente, não é neste mundo, não. Eu não estou dizendo isso aqui para lhe enfraquecer na fé. Eu estou dizendo o seguinte, qual é a intenção que você está buscando a Deus? Não se espelhe muito nas pessoas que pregam coisas materiais, que buscam coisas nesta terra. Deus diz a nós direto, buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vá por amor, milagre é consequência. E continuando só, olha só, quando acontecer essas coisas na sua vida, com as pessoas que você rodeia, que ama, que confiava tanto, que lhe decepcionar, não perca a fé por isso, não queira voltar
Não queira se afastar da fé de Jesus Cristo por causa disso, não. Ele não tem culpa de nada. Não vai dizer por aí, não tem poder não, isso aqui é mentira, é fingimento, essa palavra de Deus é um livro qualquer. Não vá pensar isso, não. Olhe as pessoas como você olha para você. Falha. Acabou-se. Perfeito é Jesus. E aqui tem dizendo o seguinte. E quando você estiver também no meio dos seus irmãos que acontecer alguma coisa com você, não apostate da fé não. Porque muitas vezes as pessoas têm você como referência. E quando você começa a falar mal do Evangelho de... Não estou falando de doutrina, estou falando do Evangelho de Cristo. Quando você começa a falar mal do Evangelho de Jesus Cristo, da Bíblia Sagrada, do próprio Jesus, as pessoas vão começando a desacreditar porque eles depositaram confiança em você, depositaram confiança na sua fé. E a partir do momento que você começa a falar mal da sua fé, da Bíblia Sagrada e de Jesus Cristo, as pessoas vão também querendo se afastar e seguir você, como fizeram aqui com Pedro. Pedro disse, eu vou voltar a fazer o que era, e os outros disseram, eu vou também. Então você tenha cuidado até no que fala, dentro da sua casa, com sua família, com seus colegas, com seus vizinhos. Então tudo isso é importante, né? Se você tem algum conceito sobre Deus ou sobre a Bíblia, né, que for negativo, cuidado com o que fala. Busque mais intimidade com Deus para que Ele lhe revele a verdade. Tá certo? Mas nunca, cuidado que você sempre tem alguém que se espelhe em você. Você nunca vai estar só. Ou você vai estar sendo liderado ou você vai estar liderando. Porque a vida é sempre de duas vertentes. Ou você escolhe ou é escolhido. E para você ser um grande líder, você tem que ter sido um bom liderado. Obediente. É verdade. Viu? Então Jesus Cristo quer da gente isso aí. Não quer que nós incentivemos aos nossos redores pessoas que se afastem dele. Que desacreditem da promessa dele. E no versículo 4 diz assim: E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Foi o que o irmão Roberto falou. E isso é um problema seríssimo hoje. Vem desde aquele tempo, não é só hoje, vem desde aquele tempo e hoje está mais grave. Pelo seguinte fato. Quando diz assim, sendo já manhã, Deus está dizendo a mim e a você, tenha pressa em me buscar. Ele não está dizendo para você acordar de madrugada e orar, não. Isso é um entendimento deturpado. Ele está dizendo o seguinte, tenha pressa. Tenha pressa em me desejar, em me buscar. Você está tendo pressa em buscar Jesus? Você está dando primazia. Tem pessoas que acordam de manhã, a primeira coisa que faz é olhar o celular. Porque ele quer olhar logo mensagem de WhatsApp. Se alguém curtiu lá em WhatsApp, em Facebook, Instagram. Quer olhar o tanto de seguidor que tem. Quer olhar as fofocas. Tem gente que a primeira coisa que tem é pegar o celular para ligar para A e para B, para saber as fofocas. As pessoas que abrem os olhos hoje não tem nem a coragem de dizer assim, obrigado, Senhor, estou vivo. Era o suficiente, não precisava outra coisa. E é por isso que aqui está dizendo, sendo já manhã, toda vez que a Bíblia, eu gosto de dizer isso, toda vez que a Bíblia falar para você, buscar de madrugada, buscar cedo, logo cedo, amanhecendo, no nascer do sol, ele está dizendo o seguinte, tenha pressa em me buscar. Seja um dos seus primeiros atos do dia, me buscar. Deus está dizendo a mim e a você hoje. Segundo ponto dessa leitura do versículo 4, diz assim, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. O fato de conhecer que era Jesus não é uma coisa muito distante de nós no dia de hoje. Porque Jesus tem falado comigo e com você todo instante. E a gente não sabe se é Ele está falando. É verdade. Jesus tem falado comigo e com você com todo instante. E a falta de intimidade de buscar Jesus, a gente não sabe se é de Deus ou não. Não está sabendo diferenciar. Não sabe? Porque se você não tem intimidade, se você não tem costume de conversar com aquela pessoa, como é que você vai reconhecer a voz dela? Isso explica, isso mostra na leitura que nós não temos amizade com Deus. Nós não temos amizade alguma com Jesus Cristo, porque Ele fala conosco e a gente nem conhece a voz. Até um sonho, uma revelação, a pessoa diz, será que é de Deus? Será que é? Ele se apresenta em nós e a gente diz, será que é de Deus?
Acontece um milagre, a gente diz, não, acho que foi de Joaquim, de Severino, de Pedro, mas não disse que foi de Jesus. Acontece uma providência numa necessidade nossa, a gente diz, não, acho que foi Cicrano que fez, foi fulano que mandou, foi Beltano. Mas não de Deus. Nunca de Deus. Sabe por quê? Porque não conhece Deus. E sabe por que não conhece Deus? Porque não tem pressa em buscar. Não tem desejo em buscar. As pessoas de hoje querem pregar a palavra de Deus, vai para o culto, lê aquele versículo que o pastor lê, fecha a Bíblia e escuta o que o pastor diz. Os bereanos hoje estão extintos. Os costumes berianos não eram para ter sido extintos. Era para estar dentro de cada um de nós. Porque se Jesus citou isso aí, se Deus mandou citar na Bíblia, é dizendo o seguinte, adquiram esse bom hábito ou mau hábito de ler a Bíblia. É só isso. Não é só na igreja não, é em casa também. Ele está dizendo o seguinte, pega esse mau hábito de ler a Bíblia. Pega esse costume ruim de ler a Bíblia. Para que você fique melhor. Porque às vezes você pega um costume bom que ele torna ruim. Pega um mau costume de ler a Bíblia para ver se ele torna melhor. Porque às vezes os polos opostos fazem efeito. Fazem. Você conhece a eletricidade, você sabe disso. Faz. Então faça isso. Se ler a Bíblia é tão ruim, pegue esse mau hábito de ler essa coisa ruim, para ver se você se torna melhor e eu me torno melhor. Para ver se a gente se aproxima do Deus verdadeiro e não dos que mostram por aí. Para ver se a gente aprende a palavra verdadeira e não do que nos ensinam por aí. E para que nós possamos levar um evangelho verdadeiro também. O evangelho do reino de Deus. E é assim que o versículo 5 diz: E disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Eu ia parar no versículo 4, mas Deus me deu uma revelação aqui, sem eu nem ler, só pela leitura que o irmão Roberto já tinha dito. E você vai entender no final. Sempre fica no final a conclusão. É, que é o bom. Né? Aí Jesus diz, aí Jesus diz assim, olha, Lemos, o segurança lá do trabalho, teu colega lá. Abração, um beijo, meu irmão, mais uma vez conosco. Deus continue te abençoando em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, Lemos. Né? Olha Em só. nome de Jesus. O versículo 5 diz assim: Disse-lhe Jesus, dizendo aos discípulos, quando se apresentou, que eles não conheceram: Filhos, tendes alguma coisa de comer? E responderam-lhe: Não. Uma das chaves dessa leitura do versículo 5. Mesmo sem você conhecer Jesus mais, mesmo você caminhando com Jesus com outras intenções, mesmo você com um coração dúbio e malicioso, Ele não vai deixar de te chamar de Filhos, né? de filho. Independentemente de quem você seja, independentemente de você esteja afastado da fé, apostatado da fé, Ele não vai te chamar jamais de um qualquer. Ele vai te chamar de filho. Deus tem um amor por você de pai. Independente de quem você seja. Independente de você não o reconhecê-lo. Independente de você não o buscá-lo. Não buscá-lo, eu estou sendo redundante. Não buscá-lo. Independente de qualquer situação que ele se apresenta a você, que ele tenha feito na sua vida e você não tenha reconhecido, ele olha para você hoje e diz assim: eu fiz esse milagre, você atribuiu a A e a B. Eu estive com você, te dei livramento disso e daquilo, e você disse que foi A e foi B. Eu supri tua necessidade em tal dia e você disse que foi A e foi B. Mas eu quero te dizer, eu te amo como pai, você é meu filho. É lindo. Como o amor de Deus supera as coisas. Nossas falhas, nossos atos, nossas malícias, nossas maldades. E tem pessoas que querem explicar o amor de Deus, quer dizer que Deus só faz milagres se crer, se amar. Não, meu irmão. Mesmo você sem crer, Deus te ama do mesmo jeito. E vem te dando a oportunidade todos os dias. Olha só. Aí, ele, além de tudo, sem ninguém conhecê-lo, você nem conhece Jesus direito, ou de forma alguma. Você desacreditou de Jesus e ele está dizendo: filho, tu tem alguma coisa para comer em tua casa? Aí talvez você esteja dizendo nesse momento: tem ou não. Aí sabe o que é que Cristo diz? Diz assim: e ele lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis.
E lançaram-na. E já não o podiam tirar pela multidão de peixes. Roberto, Deus me deu uma revelação incrível aqui nesse versículo 6. Vou te falar e tu vai ver que coisa linda. E ele disse, Jesus disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Onde tudo começou? Não foi no barco? No barco. Não foi pescando? Foi pescando. Pegaram alguma coisa? Não. O que foi que Jesus Cristo disse? Lançai a rede. Aonde? À direita. Tem crente que tem por aí, inocentemente dizendo assim, eu tenho que me levantar no lugar onde eu caí, pensa que é dentro da igreja. Não, eu caí na igreja tal, eu era de lá, eu estou no mundo, tem que voltar para lá para me levantar. Não, Deus está dizendo o seguinte, aonde tu esqueceu dele, aonde tu abandonou dele, ele vai recomeçar lá mesmo. Não é dentro da igreja não, é no ato que você pecou. Exatamente. Onde, no erro que você cometeu, que te afastou dele, ele está dizendo o seguinte, vamos recomeçar? Como? Como tudo começou. Como foi que tudo começou? Não foi com o nosso encontro? Vamos, então vamos reencontrar novamente. Deus está dizendo, vamos ter um reencontro? Está falando com você hoje, comigo, com o irmão Roberto. Vamos ter um reencontro diferente? Aí você pergunta, e aí? Aí ele diz assim, sabe o quê? Vai ser tudo como no início. Aí você pergunta, e como é que foi no início? Eu nem lembro mais, eu caí faz tempo, o teu chamado faz tempo, eu caí faz pouco tempo, e o pecado não deixa eu lembrar das coisas boas que aconteceram, como foi o meu chamado, como tudo iniciou, minha caminhada contigo. Aí sabe como é que Cristo diz? Começou nós pescando. Vamos, aleluia. Foi. Vamos começar pescando alma? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A verdade é tremenda. Deus está dizendo a mim e a você, olha, não importa se você caiu não, meu irmão, como você está não. Vamos começar a pescar alma. Eu quero encher a tua rede, para que todos saibam que é independente da vontade deles, do que eles acham de você, o que importa é eu quero recomeçar com você. Tudo vai ser como era antes, rede cheia. E sabe o que Deus está dizendo para mim e para você hoje? Está faltando o que na tua casa? Está faltando pão? Está faltando a comida, o almoço? Deus está dizendo o seguinte, pode estar faltando, mas na hora que você lançar a rede, isto é, na hora que você for para o alto mar, começar a fazer a obra, eu vou encher o teu celeiro. Por quê? Porque veio cheio a rede, e veio tanto que não cabia no barco deles. Como tudo no início, sabe o que Deus está dizendo? Quando você começar a fazer a obra de novo, independente do que estão falando de você, independente de onde você caiu, do que você fez, quando você começar de novo a pescar almas, eu vou lhe dar tanta bênção, vai ter tanta balança na tua vida, que tu vai começar a dividir com os outros. O que importa não é a queda, é o levantar. É o reinício. É o reinício. A partir deste momento, Deus não quer saber se você vai ficar... Agora, por causa disso, eu vou ter que passar um sofrimento, vou ter que passar mais 2, 3 meses aguardando um dia para que eu possa continuar a fazer a obra de Deus. Isso é doutrina humana, negócio de não passar 1 mês, 2 meses, 3 meses aí no banco. Isso é humano e quase demoníaco, se não for demoníaco. Porque Cristo disse com eles aqui, agora vamos sofrer as consequências, me abandonaram, desacreditaram, vão se lascar tudo agora, vou botar para ferrar. Deus disse? Ele disse o seguinte, não, sabe quando ele diz assim, igual no início aqui, quando ele diz assim, então lançai a rede à direita, sabe o que ele está dizendo? Eu te amo com o mesmo amor de quando começamos. Meu irmão, é tremendo Deus. Independente de quantas vezes você caiu, de como você esteja, ele está dizendo, eu te amo como no nosso primeiro encontro. O que importa é dar continuidade na obra do Senhor. Sônia Azevedo ali, minha cunhada, um abraço, um beijo. Abraço, Deus continue abençoando. Deus abençoe, Sônia. Viu? Deus está dizendo a mim e a você hoje, olha, independente de como você esteja, do erro, da falha, do pecado, independente da sua fraqueza, das tribulações, das necessidades, independente do que estão dizendo por aí de você, Deus está dizendo a mim e a você hoje, sabe o quê? Vamos voltar ao início. Meu amor é o início por você, é o mesmo amor do início, aquele amor tremendo, de virar mundo por você. É aquele amor de ir no alto mar e suprir tuas necessidades de tal maneira que você possa distribuir com mais necessitados. Mas Deus está dizendo a mim e a você hoje, sabe o quê? Não vai ser ganancioso, ambicioso, egoísta, não. É para você dividir na bonança. Amém, você lembra quando a rede veio cheia, foi o que ele fez? Chamou os colegas e disse, traz os barcos que aqui não está cabendo, não. Foi. Dividir. Estavam falando disso hoje, agora há pouco, em Atos 4. Em Atos? Sim, lá com o Sheldon. Foi, isso mesmo. O irmão Sheldon estava dizendo. Em Atos capítulo 2 e Atos capítulo 4, ele está dizendo isso. Assembleia de Deus, Braz Cruz,
Né? Um abraço ao povo da Assembleia de Deus, um beijo no coração. Deus continue fortalecendo a cada um desse ministério Em nome de Jesus. e fazendo crescer Glória a Deus. em humildade, sabedoria e palavra pura viva. Que Deus abençoe a todos vocês aí da igreja e da cidade, né? Da cidade também, todos, né? Crentes e não crentes. Porque aqui a gente prega sem religião, a gente prega a palavra de Deus. Então Deus está dizendo a mim e a você, independente da sua queda, da sua falha, independente de como você esteja hoje, independente se sua falha foi hoje de manhã, se foi ontem à noite, se foi agora, independente do tamanho do seu erro, do seu pecado, independente de onde você esteja, do que estão dizendo que você é por aí, Deus está dizendo, eu estou te chamando para recomeçarmos como a primeira vez, indo para o alto mar. Sabe o que é indo para o alto mar? Por meio da multidão. No meio da multidão, ganha almas. Vamos lançar a rede, sabe o que é? Buscar as almas perdidas no alto mar, no meio do pecado. Do meio do povo, os perdidos. Vamos pegar. Olha só, se você errou, se nós erramos, se o perdão de Cristo é automático, Automático, meu irmão. por que que eu vou ter que ficar parado Esperando o meu líder dizer, não, são 6 meses aí, 3 meses, 1 mês, e eu lá, enquanto feito isso, um prego, e as almas morrendo. E enquanto se não disser, essa própria alma também que vai ficar angustiada, sofrendo com Ou aquele até se fator desviar, psicológico, envergonhado. e ele chegar ao ponto dele se afastar. Deus é tremendo. É bom a gente ler e prestar bem atenção na palavra do Senhor e pedir a revelação. Pode continuar, irmão Roberto. Amém, meu irmão? Deus amém. É porque, pegando a palavra do irmão Roberto, é a palavra de Deus que diz assim, todo aquele que se arrepende e deixa. Alcança. A misericórdia. Olha, arrependeu? Reconheceu? Sim. Deixou? Deixou. Não importa, menino, se é 1 mês, 3 meses, não. Vai fazer a obra no mesmo instante. Só não continue pecando mais. Justamente, já está dizendo, arrependeu e deixou, pronto. É. Então Deus é automático. É como seu filho que cai ali, você vai dizer, vai ficar aí no chão, vai sofrer aí. Você diz isso? Dá um castigo. Você não corre de imediato, limpa a feridinha dele, tira a terra, joga um soro fisiológico, põe uma pomadazinha. Aí você e eu, que somos pecadores de coração malicioso, fazemos isso de imediato. Imagina o Deus soberano. Ele quer de você e mim uma atitude de dizer assim, Senhor, eu quero recomeçar agora. Aí vão dizer, oxe, mas tu caiu agora, se não interessa, eu quero recomeçar agora. Aí Deus diz, quer mesmo? Quero. Então vamos para o meio da multidão, vamos para o alto mar, vamos lançar a rede, lançar a palavra, vamos. E vamos tirar do alto mar rebanho, encher a rede de pecadores. Aí você diz, vamos, Senhor. Aí diz, você é meu filho, independente do que falam de você. Você é meu filho, independente da sua falha, fraqueza, da sua queda, do seu pecado. Você é meu filho, independente até da sua coragem. Eu te amo e vamos recomeçar. Deus está dizendo para mim e para você hoje, vamos recomeçar tudo de novo? Deus está dizendo a mim e a você hoje, vamos lá colocar o barco em alto mar? Vamos ser atrevidos? Vamos para o meio do povo, lançar a palavra de Deus e pescar multidões de almas perdidas? Não esqueçam que todo dia e toda hora é uma hora de um novo recomeço. Meu irmão, leia aí, por favor, meu irmão Roberto. Você foi falar isso aí, a irmã Aurinete Juga. Deus continue te abençoando, a esposa do irmão Roberto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Leia aí 2 Coríntios, por favor. Um cheiro, viu, minha linda? Aonde? 2 Coríntios, 2 Coríntios. capítulo 6. Ele vai ler aqui porque a gente está falando aqui de imediato. Eu estou falando aqui de imediato, não é daquela doutrina demoníaca que vai passar 3 meses, 2 meses em banco, 6 meses em banco, 1 ano no banco, 1 mês no banco. 2 Coríntios, capítulo 6, leia aí o versículo 1 e 2. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Olha, está dizendo o seguinte, olha, nós que somos cooperadores de Jesus Cristo, não recebamos a misericórdia de Deus em vão. A misericórdia, o apoio de Deus em vão. Nós que falhamos e fracassamos, mas nos arrependemos, não vai esperar que A e B determine a você o tempo de ir, não. Ele está dizendo aqui o seguinte, olha, meu irmão, você não recebe a graça e a misericórdia, você não se arrependeu, não deixou, é agora que ele está te chamando, agora. Leia aí, Roberto. 2. Porque diz, ouve-te em tempo aceitável. Ouve quando? Em tempo aceitável. Não, repita mais alto para o pessoal ouvir. Ouve quando? Porque, ele diz, porque diz, ouve-te. Ouvi-te em tempo aceitável. Ele está dizendo o seguinte, você escute
Em tempo aceitável. E qual é o tempo, Roberto? É daqui a 3 meses. Não, Daqui a um mês, não, 2, o tempo 3 é meses. esse. Não, daqui a um mês. Um mês, Disciplina. 2 meses. 2 meses, 3 meses, 6 meses. É quanto tempo para começar a obra? Tempo aceitável, você aceitar. E quando é? Se eu quiser agora? Agora, se eu quiser agora. Eu preciso de alguém dizer assim, vai ficar disciplina 6 meses, 3 meses, um mês, um ano? Para depois falar de alguma coisa Sim, de Cristo. eu preciso. Aí diz o que mais? Tempo aceitável. E socorre-te no dia da salvação. Te ajuda agora, meu irmão. Não espera que ninguém diga a tua hora, não. Que tu já tá liberto do pecado, não. Já tá purificado, não, meu irmão. É agora a hora de tu aceitar a graça de Deus, a misericórdia, o levantar de Deus. E é agora. O quê? Socorre-te no dia. Socorre-te agora, é agora. Socorre-te agora. Quer dizer o seguinte, ajuda tu a ti mesmo. Não espera que ninguém te ajude, não, que eles querem te matar. São assassinos de profetas. Você é um profeta de Deus, você é uma profeta de Deus, uma profetisa de Deus. Não espere que A e B te matem, não. Vai, sobe com Cristo no alto mar, no teu barco, lança a tua rede no mar do pecado, no meio dessa multidão, lança a palavra, e Deus vai encher tua rede. Que é isso, meu irmão? Vamos esquecer esses negócios, essas heresias. Eu estou falando da palavra de Deus, não estou falando aqui da doutrina que Roberto tem, não. Nem da minha doutrina, não. Estou falando do que está escrito aqui. E que nós, líderes, aprendamos isso. Não matemos ninguém na fé, não. Ao contrário, vamos dar injeção nesse povo de Espírito Santo. Diga aí, lê de novo, por favor, Roberto. Vou ler o 2 de novo. Porque diz, ouve-te em tempo aceitável. Pronto, em tempo aceitável. Quer aceitar agora o reinício? Então vamos reiniciar agora de novo. O amor de Deus é o mesmo, tu é filho de Deus do mesmo jeito, Deus te ama do mesmo amor que você começou. Não foi o pecado que diminuiu o amor de Cristo por ti, não. Não é porque eu matei, eu adulterei, eu roubei, eu estuprei, eu não negarinha de nada. Que nada, meu irmão, isso é demoníaco. O amor de Deus é do mesmo tamanho de quando ele te conheceu, de quando tu conheceu ele. Melhor, quando ele te conheceu, não. Desde quando tu conheceu ele, é o mesmo tamanho. Desde quando ele te gerou e te criou. Ele já disse que ele veio para os doentes. Diz aí, meu irmão. Aí ele diz, e socorre-te no dia da salvação. Te socorre, meu irmão. Não espera que ninguém te ajude, não. Não vai esperar que pastor, bispo, apóstolo, padre, papa, seja diácono, presbítero, seja quem for, missionário, te ajude, não, meu irmão. Arrepende e se faça a vontade dele. Faça, Deus está te chamando agora. Vamos se levantar. Vamos para o alto mar, vamos lançar a rede, que eu quero encher tua rede de almas. Eu quero ver tu restaurando vida, levando a salvação, a restauração, a fé, a esperança nesse mazão perdido de gente perdida que tem aí. Aí ele diz, eis aqui agora o tempo aceitável, e eis aqui agora o dia da salvação. É daqui a 3 meses? Roberto, eu tenho certeza. É daqui a um mês. É? É não. A palavra de Deus está errada. É daqui a 2 meses. Menina, aqui é o que Cristo está dizendo. Então você quer acreditar em quem? Na minha doutrina da minha igreja ou aqui? Importa obedecer a Deus e não ao homem. É o que a palavra de Deus Mas diz. na minha igreja você dá disciplina 6 meses ou um ano. E aí? Aí Pois você vai obedecer a mim ou aqui? Tem que obedecer a Cristo, né? Então vai pescar, meu irmão. Eu quero saber o que tu fez, não. Tu não deve, olha, tu não deve ficar aí morto aí esperando alguém dizer, não. Daqui a 6 meses é lavado, purificado, todo mundo esquece da igreja ou da sociedade, aí nós vamos botar tudo na obra. Deus foi quem te botou na obra. Cuide em subir no barco com Cristo, cuide em ir para o alto mar, para o meio do povo, cuide em lançar a rede, lançar a palavra, e cuida em trazer a rede cheia, que o Espírito Santo quer lançar a tua rede, quer encher tua rede de almas perdidas, para que tu traga para ele, para a salvação, meu irmão. Enquanto tu está aí se lamentando, almas estão sendo perdidas, pessoas estão ficando deprimidas, estão até pensando em suicídio, porque tu está aí parado esperando uma ordem de homem. Mas eu quero te dizer, a ordem de Deus já determinou. Vai, meu irmão. Tu já adquiriu a graça de Deus, não foi a minha, não. Vai. É agora a hora de se levantar, vai. É a hora de socorrer a ti mesmo, vai. Que palavra, meu. Vai, continue, meu irmão. Vai, faça a vontade de Deus. Não volte mais ao que praticava e siga a tua... 3. Não dando nós escândalo em coisa alguma. Tu tá onde? É no 6.3. Tu quer voltar lá? Volta lá, porque já é outro texto, entendeu? Aqui eu trouxe esse texto de 2 Coríntios, o que a gente leu foi 2 Coríntios, capítulo 2, os versículos 1 e 2.
2 Por quê? Coríntios, capítulo 6. Capítulo 6, desculpa. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 e 2. Porque eu trouxe esses dois versículos de 2 Coríntios para você saber que Deus te ama com o mesmo amor do início. Que não é teu pecado, tua falha, meu pecado e minha falha que vai diminuir o amor de Deus por mim, e nem por ti, e nem vai cortar o projeto. Se fosse assim, esses caras aqui não tinham ido mais para canto nenhum. Deus tinha arrumado outra galera, que tinha muito. Mas Deus disse, não, eu escolhi você, meu irmão. Deus te escolheu, minha irmã. Deus te escolheu, meu irmão. O que você deve fazer é levantar a cabeça e dizer, bora, Senhor. Tu quer me levantar? Eis-me aqui. Quer ir comigo? Eis-me aqui. Vamos para o alto mar? Cuida. E lança o barco. Fica à vontade. Nós vamos no foi o 5, né? Ele disse, lançai a Seis. rede, foi o 6. Vamos lá no 7. Quer ir? Vamos. Mas você não leu, foi Vai. quando ele disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. 21, verso 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Ponto final. Só faltam 2 versículos para a gente terminar, tá bom? Pode ser meio cansativo, mas é aprendizado e renovo. O versículo 6, que o irmão Roberto leu, Jesus disse aos discípulos, olha, Jesus está dizendo a você, viu? Jesus está dizendo a você, irmão Roberto. Amém. Está dizendo a mim, em primeiro lugar, que eu sou o pregador. Depois a Roberto, que é o segundo pregador, e depois a vocês que estão escutando. Jesus está dizendo o seguinte, lançai a rede à direita do barco e achareis. E na sequência da leitura diz assim, e lançaram-na. Sabe o que é que Deus está dizendo com isso, Roberto? Deus está dizendo o seguinte, olha, faça conforme eu mando, viu? Não faça de todo jeito, não. Para com esse negócio de querer fazer a obra de Deus de todo jeito. Para de querer fazer as coisas para Deus de todo jeito. Tem que fazer como Deus manda. Manda. Tem que obedecer, não é praticar. Praticar é fazer de todo jeito. Obedecer é fazer como Deus manda e com amor. Deus está dizendo o seguinte. Nessa leitura do verso 6. Lançai a rede. Aí diz assim. E lançaram-na. Deus disse à direita. Eles não lançaram à esquerda, não. Eles lançaram à direita. Se Deus está dizendo. Olha, eu quero assim. Faça assim. Não faça de todo jeito. Eu quero tal hora. Faça tal hora. Não faça de todo jeito. Então você deve fazer como o seu Senhor manda. Ele é que é o Senhor, não é você. É Deus dizendo, olha, faz de meia-noite, aí você quer fazer de meio-dia. Não, mas eu estou fazendo. Aí Deus diz assim, não, vai para Nínive. Aí você, não, eu vou lá para Tiberíades. Meu irmão, não, vai para João Pessoa, não, eu vou para Recife. Lá para Conceição, não, eu vou lá para Piancó. Meu irmão, tenha paciência. Você tem que fazer como Deus manda, que Ele é o Senhor e nós somos os servos. Eu quero saber se você no seu trabalho, o seu chefe diz assim, olha, eu quero isso e isso, aí você faz. Não vou fazer não, vou fazer desse jeito que eu quero é assim que você faz? Deus está dizendo o seguinte, faça como Ele manda e com amor. E sabe o que vai acontecer? Ele diz assim, e já não podiam tirar redes. Se você fizer como Deus manda, acontece o que, irmão Roberto? Já não podiam tirar pela multidão dos peixes. O que quer dizer isso? Se você fizer como Deus manda, por amor, e como Deus manda, vai haver bonança. Vai acontecer o que Deus quer na tua vida. Veja a quantidade que eles foram abençoados naquele momento. Vai acontecer o que Deus quer na tua... Olha, Deus quer fazer acontecer na tua vida todos os planos e projetos dele, mas está esperando que você faça, primeiro, com amor, segundo, como ele manda. Só esses 2 critérios. É mentira que ensinar outros critérios. É com amor e como ele manda. Acabou-se. Acabou-se. Não é só fazer, não. Não é fazer por interesse nem de todo jeito. É por amor e como ele manda. Aí você vai ver, sabe o quê? Você não poder com tanta bênção na sua vida. E realmente não é para poder, não. Não é para guardar em sua casa, não. Não é para ser ganancioso e ambicioso e egoísta, não. Para estar se crescendo dizendo, tá vendo como eu sou um crente, bam, Deus me abençoou.
Agora tu é um miserável, tu não obedece. Não é para fazer isso. Quando Deus encher teu celeiro, que estiver derramando, sobrepujando, aí tu faz o seguinte: vem cá, irmãos, essa bênção Deus deu para mim e para vocês. Atos capítulo 2 e Atos capítulo 4. Deus deu para mim e para vocês. Tá entendendo o mistério? Tá pegando na parada? E o versículo 7 diz assim: então, aquele discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se no mar. Eu vou encerrar aqui com esse muito importante, muito mesmo. Aqui é um puxãozinho de orelha de correção, a mim e a você ainda, viu? A palavra toda foi correção para mim e para vocês. Quando diz assim, que João reconheceu que era Jesus e disse a Pedro, está dizendo o seguinte: olha, quando você começar a reconhecer a voz de Deus e saber o que agrada a Ele não, sabe o que vai acontecer? As coisas que desagradam a Deus vai te fazer sentir como se estivesse nu, envergonhado. É verdade. Quando você parar de ser uma Maria ou um João que vai com um e com o outro, tá? De historinha besta aí, de fábulas evangélicas. Quando você começar a buscar a palavra de Deus e deixar de ir por fábulas evangélicas, quando você começar a buscar a palavra de Deus, que pegar intimidade com Deus, o próprio Espírito Santo vai dizer a você o que agrada e alegra Jesus Cristo. E quando você fizer algo que desagrada, você mesmo vai sentir que desagradou e vai sentir como se estivesse nu. E vai querer se esconder da presença de Deus. Vai querer fugir da presença de Deus. Mas Deus está dizendo o seguinte: se você fugir, pular no mar e for lá para a praia, daqui a pouco eu vou estar lá com você de novo, porque eu te amo. O que eu quero que você faça é que você se corrija. Olha. Porque no continuar da leitura, se o irmão Roberto for ler, vai dizer que ele foi lá para a beira da praia e Jesus foi também e acabou. Se sentaram lá e foram comer peixe. Deus não vai te abandonar nunca, meu irmão. Ele te ama. É você fugindo, ele vem cá, eu te amo. Aí você, não, mas meu pecado foi horrendo. Ninguém me ama da igreja mais, nem meus irmãos, nem meus parentes, nem da rua. Aí Jesus disse: eu quero saber, eu te amo. Eu só quero que tu não faça mais. Para você não sentir essa vergonha em você mesmo de estar nu na minha presença. Quando a palavra de Deus fala nu, está falando de vergonha. Vergonha. Exposição de pecado. Assim como o jovem Adão, né? Exatamente. Você está entendendo, meu irmão? Então, tem mais alguma coisa para ler ou quer encerrar? Quando ele se envergonhou, ele se sentiu nu, se escondeu, não foi porque ele estava Não, diretamente porque Deus já era daquele acostumado a jeito, ver. porque já era acostumado a ver. Mas ele viu que ele pecou, aí ele se envergonhou de Cristo. E aí é outra pregação. Quem está aqui? Ademar Pereira, o irmão Ademar Pereira, meu irmão, um abraço, um beijo. Deus continue te abençoando em nome do Senhor Jesus. E aí, essa parte de Adão, outra pregação também. Tremenda. Tremendo, porque a gente tem que tocar na árvore da sabedoria. É verdade. Tem que ir lá para poder entender o porquê daquilo. Vamos estudar em cima disso. Vamos nos debruçar. Bem, meus irmãos, então a leitura da palavra de Deus hoje foi isso. Foi o evangelho escrito por João, o capítulo é o 21, e os versículos foram do 1 ao 7. Ao sétimo. De 1 ao 7. Onde Deus falou pra gente que a gente tem costume de se decepcionar ou com alguém ou com ele mesmo, porque ora e não vem, a gente se desespera e termina indo buscar no outro canto, né? Em outro tipo de religião até, ou em religiões, não interessa qual, ou em pessoas, ou em autoridades, quando a gente se desespera. Ou a gente não vai buscar ninguém, cai na bandoleira aí, buscando nosso próprio mal. Das profetadas que existem Exato. aí, ao invés de acreditar e esperar o tempo da verdadeira profecia, Justo. que é aqui que está a promessa e a única que se cumpre na vida do crente. Então Deus nos ensinou isso hoje. Ensinou que quando a gente se decepciona com alguém, a tendência da gente é se afastar. E quando a gente espera de Deus o que a gente pede tanto ou busca tanto e não acontece, a tendência é a gente querer se afastar dele. Mas ele está dizendo: não se afaste não, porque ele te ama. Ele tem melhor para você. No versículo 2 nós vemos aqui que muitas pessoas ao nosso redor, eles têm um certo poder de persuasão e podem nos levar a outros caminhos. Elas querem nos levar a fazer o que fazíamos antes. E Deus está dizendo para a gente ter o pé no chão,
e a mente e o coração voltado nele, para que nós só possamos nos arrodear de pessoas que busquem a Ele, que o ame e que queira intimidade com Ele. No verso 3 diz que diz exatamente isso, né? O que eu já falei. O versículo 4 diz o seguinte, que a gente deve buscar Deus o mais breve possível, buscar intimidade, ler a Bíblia o mais breve possível, o máximo que puder, da melhor forma que puder, com mais tempo, com mais dedicação. O verso 5 diz que mesmo com seus erros, com suas falhas, com suas limitações, com sua ira, com a minha, não importa o que você fez, nem quem você é, nem qual família você seja, muito menos a religião que você é. O versículo 5 diz que Deus te chama de filho, te chama de filha, chama o Roberto de filho, chama a mim de filho. Por menos que eles queiram que nos chamem, mas Deus nos ama e nos chama de filho e nos tem como filhos, independente da religião ou do que estejamos fazendo. Mas ele está dizendo que a gente deve buscar a Bíblia, ler bastante, cedo, para que descubramos a verdade. No verso 6 diz assim, que a gente deve obedecer a Jesus e fazer as coisas por amor para Ele. Fazer como Ele manda e fazer por amor. No versículo 7 diz que a gente, quando busca Jesus, quando começa a buscar Jesus, começa a descobrir a verdade lendo a Bíblia, e muitas coisas que a gente fazia tornam-se uma vergonha para nós. E a gente não faz mais. E quando a gente involuntariamente faz algo que não é da vontade de Deus, quando a gente começa a buscar a Deus, ler a Bíblia, orar, jejuar, então quando a gente começa a fazer alguma coisa do que fazia no passado, que desagrada a Deus, não precisa ninguém apontar. O Espírito Santo que está em nós vai dizer o seguinte, olha que vergonha, e você vai se olhar e olhar para o que fez e vai se sentir nu, envergonhado diante de Deus. E aí é onde a gente encerra a palavra de hoje. É verdade. Eu pensei que ia demorar pouco, eu estava vazio de tudo, mas Deus é bom. Eu não sabia nem o que ler, como eu digo, eu sempre não sei. Eu peço ao irmão Roberto, e aí a gente fica nessa luta, e Deus termina fazendo pela misericórdia, a mim e a vocês, trazendo a palavra e a revelação. Amém? E todos não esquecendo que é Jesus que está neste barco. Verdade. É Ele que está no leme. Não importa as ondas que estão acontecendo, as tempestades, confie nele. Tão somente confie nele. Não é fácil. A vida não é nada fácil. Mas com ele nada é impossível. Amém. Amém? Amém. Então, meus irmãos, eu quero mais uma vez aqui voltar ao agradecimento, para que encerremos. Né? A irmã Sandra, o irmão Roberto está aqui. A irmã Aurinete Juca, a irmã Marivânia Sabino, a irmã Elma Carla, o irmão Romildo Moreira, cara, gente boa demais. A irmã Cissa Lima, seu esposo Gideon, lá em São Paulo. Deixa eu ver mais. O irmão Michel Jackson, o Michael Jackson, lá em São Paulo também. O irmão Renato Ferreira Vieira. Um abraço e um beijo. O irmão Lemos, segurança do trabalho. A irmã Sônia aqui, minha cunhada abençoada. Ao pessoal da Assembleia de Deus. Braz Cruz, das Posses. Um abraço e um beijo a todos aí. Que Deus continue fortalecendo. Minha sogra, Dona Juvinete, está assistindo junto com a Aurinete, a mãe dela. Pronto, dona quem? Minha sogra, Dona Juvinete. Dona Juvinete, um abraço e um beijo no coração, minha irmã. Que Deus continue te dando muita sabedoria em nome do Senhor Jesus Cristo. Ela não é, mas está indo, está Tá, assistindo. Deus te ama, Deus falou para ela aqui. O irmão Ademar Pereira também, né? Um abraço e um beijo no coração. Então, todos vocês que estiveram conosco, que receberam da parte de Deus, que aprenderam um pouco mais, que se fortaleceram na palavra de Deus. Se vocês gostaram, compartilhem. Se renovaram com essa palavra de hoje, compartilhem. Não sei se a irmã Severina está aí, que eu não vi também. Se tiver, Essa orientação Deus como deve continue te fazer abençoando. com o compartilhamento. Sei lá, também eu não sei não. Não é Tem que ir escolhendo, né? Vocês compartilhem aí, né? Lá nos amizades, no seu perfil. Acho que vocês sabem, eu não vou ensinar que eu não sei, senão eu vou ensinar errado. Mas compartilhem se gostaram, se receberam da parte de Deus, porque pode ter outras pessoas que estejam fragilizadas, que estejam afastadas, desacreditadas, e recebam na palavra de hoje um reânimo, um renovo, um novo chamado de Deus na sua vida, para continuar
a jornada. Amém? Então, segunda-feira, se Deus permitir e quiser, estaremos aqui novamente, né? E contaremos com vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Deus Irmão, abençoe. irmão Roberto, ore pelo pessoal, ore pela palavra e ore por tudo. Vá. Mais uma vez, nós agradecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo pela palavra, né? Foi lida mais uma vez aqui. E pela revelação que Ele deu. E que tenho certeza que veio a fortalecer a muitos, a todos que ouviram esta palavra abençoada e maravilhosa. Que Deus permaneça operando milagres nas suas vidas, Pai. E usando o Teu Espírito Santo para que venha tocar o coração da vida daqueles que estão dentro dos lares, dos Teus servos, que ainda não tiveram um encontro contigo, Senhor, mas que o Senhor venha quebrantando o coração de cada um e venha, Pai, dando ouvidos, recebendo as orações dos Teus servos e confortando os seus corações, Pai. Em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos e Te agradecemos. Amém. E no mesmo espírito de oração, para concluir a oração, eu te peço, Senhor, pelas pessoas que estão fragilizadas na fé, desacreditadas, que estão afastadas, esfriadas da fé, né, do ministério, da obra de Deus, que desacreditaram de pregar por alguma coisa que errou ou uma acusação que fizeram. Eu te peço, Senhor, pela palavra de hoje, lida e confirmada, renova essa pessoa, né, traz a ela a convicção e a certeza que quem está com ele é o Senhor e não as pessoas, que eles devem ter força e acreditar em Ti, Senhor, e continuar a jornada, continuar e pregar o Evangelho. Abençoe e fortalece essa pessoa para que elas continuem e que vá pregar o Evangelho, buscar a alma, conquistar a alma. As pessoas que não Te conhecem, se apresenta a elas, Senhor, de forma bem branda, bem clara, para que elas possam Te ver e Te conhecer, e desperta no coração de cada um de nós a fome, a sede, o desejo de ler a Tua palavra o mais antes possível, o mais cedo possível, para que nós possamos descobrir a verdade e assim encontrarmos o caminho certo. Eu Te peço tudo isso para a Tua honra e Tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. A irmã Ceissa Santos também está assistindo, chegou agora. O vídeo vai ficar gravado, viu, meus irmãos? Se quiserem assistir quantas vezes possível, se quiserem compartilhar, compartilhem. Se quiserem não compartilhar, também não. E segunda-feira, se Deus permitir e quiser, estaremos de volta, em nome do Senhor Jesus. Um abraço, um beijo no coração de cada um. Amém. Fiquem na paz. Deus abençoe e dê um fim de semana abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo.